Guarde e ampare sempre em todos os atos da vossa vida, e permita que esse farol, que ele pôs diante dos vossos olhos para iluminar os vossos caminhos, não seja propositalmente apagado por vós. Deus vos guarde, Deus vos inspire. João de Freitas. Em 14 de janeiro de 1938. O brilho e o valor da caridade. Meus amigos, meus irmãos, seja convosco a paz do Senhor. O tema preferido pela maioria dos cristãos espíritas, para suas preleções e escritos, é a caridade. Notamos que cada um, particularmente, se estende em considerações sobre a excelsa virtude, procurando fazer os seus irmãos compreenderem a sua magnitude, a sua grandeza, o seu efeito salutar. Nós também, vossos irmãos do outro plano da vida, gostamos de trazer, perante os homens, exemplos de caridade cristã, para que eles, compenetrando-se da sua grande necessidade, a aceitem tal qual é, com a sua beleza, aureolada pela humildade, e com a sua grandeza, aureolada pela fé, e possam ser o que realmente desejam, caridosos. A caridade não precisa mais ser definida perante os homens. O grande atleta do cristianismo já o fez com proficiência, sem deixar em absoluto lacuna a preencher. Caridade é exatamente aquilo que Paulo disse, a virtude por excelência, a maior de todas as virtudes. O homem, porém, não sabe ainda compreender o alcance dessa virtude que irmana aos seres adiantados, e, muitas vezes, com as suas apreciações posteriores sobre o fato, vai estragar um impulso grandioso do seu coração, uma vontade natural de ser bom, um desejo de aliviar o sofrimento do próximo. Quantos dizem que se sentem arrependidos de terem praticado tal ou qual ato generoso? Quantos repreendem os seus irmãos pela maneira caridosa de agir em qualquer circunstância da vida? Taxam-nos de humildes em excesso, de falta de brio e de dignidade, de pequenos em espírito, quando, na realidade, a caridade é de fato assim, modesta, grande em seus efeitos, e pequena em sua humildade. Ela se oculta para fazer o bem, e, quando se ostenta, perde o brilho, é meiga, pura, serena e mansa, e quando alardeia, perde o valor, ela se esconde para fazer o bem, e, quando reclama os louros do seu trabalho, da sua ação, desmerece e deixa de ser o que é. Esta é a grande verdade. Que a vossa consciência seja o único juiz dos vossos atos, que o vosso coração seja a única testemunha do vosso bem-fazer, que a vossa razão abrace inteiramente a caridade e vos faça compreender que, se quereis que ela brilhe, deveis colocá-la no secreto, no íntimo da vossa consciência, não deixando que o mundo a veja, exposta à sua negligência, à sua apreciação injusta e aos corolários que possam ser bordados em torno dela. Meus amigos, sede caridosos, sede bons, e não tenhais arrependimento de haverdes salvo alguém pela vossa caridade, pela vossa humildade, pela vossa bondade. Quando escuto apreciações desta ordem, não se pode ser bom neste mundo, não se deve fazer bem a ninguém. Cada um deve tomar conta de se esquecer-se dos outros, porque este mundo é de ingratidões, reflito de mim para mim. Então, praticas tua caridade na esperança de um agradecimento. Não foi isto que o Mestre te ensinou. Faze o bem pelo amor do bem. Faze-o sem esperar recompensa, faze-o ao teu próprio inimigo, e não esperes a sua gratidão. Todas as vezes que a caridade é praticada e depois lançada no rosto do beneficiado, ou relatada a outras pessoas, perde o seu valor, deixa de ser a caridade, fica sendo o impulso do homem vaidoso, que quer parecer o que não é. Meus amigos, estudai esse grande preceito do cristianismo, e começai por serdes caridosos para convosco mesmos, poupando aos vossos espíritos, no além, as decepções futuras porque infalivelmente terão de passar pela prática desta pseudo-caridade. Deus vos guarde e ilumine, e permita que possais realmente compreender o poder da fé, o alcance da caridade, o valor da humildade. Deus vos abençoe a todos e a mim não desampare. Max
em 18 de janeiro de 1938. Vivamos pela caridade. Meus amigos, meus irmãos, convosco esteja a paz de Jesus. Algumas vezes tenho vindo até vós, trazendo alguma coisa que julgo necessária ao vosso conhecimento. Hoje, venho dizer-vos que, acompanhando o vosso estudo e fazendo, de mim para mim, um raciocínio sobre a evolução dos espíritos, vejo que um coração sincero, uma alma crente, piedosa e boa, avança mais depressa na escala do progresso do que um espírito culto, adiantado, estudioso, sem dotes de coração. Não é a inteligência que vos faz compreender a fraqueza do próximo, não é o saber que vos faz ter piedade das dores alheias, não é o cérebro instruído, capaz, que vos faz ter amor pelo próximo. Todos esses sentimentos, vós os tendes porque vossos espíritos, propensos ao bem, cultivam mais a parte caridosa do cristianismo do que a sabedoria elevada, que os homens cultuam e desejam possuir. Se assim não fora, onde poderia estar, hoje, o meu espírito, sem luzes, pouco instruído, sempre desejoso do bem, mas afastado das leis que os homens tanto apreciam, dessa sabedoria que os ilustra, eu, fraco, como vós podeis ver pela minha maneira de falar, pouco adiantado, porém cheio de boa vontade, amando ao meu próximo. Deus viu a sinceridade do meu ser, Deus viu a boa vontade com que trabalhei na sua vinha. Bem pouco realizei, é certo, mas o fiz com muito amor, com muito carinho. Venho, pois, animar os meus irmãos fracos, atrasados, como eu. Não quero dizer com isso que façamos apologia da ignorância, que ninguém estude e todos se atrasem para poderem ser bons. Não é isso. Bem ao contrário, incito-vos a que aprendais. Todavia, nunca consintais que a sabedoria que vos dá o mundo vá sufocar os sentimentos caridosos e humildes dos vossos corações. Um sábio orgulhoso, meus amigos, constitui sério perigo para sua própria evolução. O saber daquele que se exalta a si próprio faz-o diminuir no seu próprio conceito mais tarde. Sede humildes, caridosos e bons. Na seara do Senhor, há trabalho para todos, mas é sempre humilde que realiza a melhor parte, porque, sofrendo as vicissitudes da vida, as agruras da prova e a ingratidão dos homens, ele tudo o perdoa pelo amor do seu Deus. Já o sábio, o prepotente, não aprende a perdoar, exige dente por dente, olho por olho. Nós, os fracos, sem instrução, sem luzes, vivemos, no mundo, pelo coração, e, como espíritos, vivemos pela caridade. Um abraço fraterno do velho Bastos. Em 18/01 de 1938. Correntes antagônicas. Meus prezados amigos, meus irmãos, crentes em Jesus, amantes de Deus nosso Pai, sejam-vos concedidas, nesta hora em que reatais os vossos trabalhos costumeiros, as bênçãos que partem do alto. Meus amigos e meus pesados irmãos, escutai. É comum ouvir falar a respeito das tempestades mundiais que assolam o vosso planeta. Frases pessimistas, de desesperança e falta de fé, ressoam constantemente aos ouvidos daqueles que compreendem as causas eternas. É assim que dizem: nada se salva neste turbilhão de má vontade, todo o planeta respira ódio e sangue, não há esperança de salvação nem de melhores dias, caminha a terra para um precipício onde se irá afundar irremediavelmente. Tais frases, que se escutam a cada passo, revelam o pessimismo do espírito que as dita. E quantos as pronunciam tão somente para repetir o que leram em jornais? Nem eles próprios compreendem o significado dessas expressões. Mas fazem circular esses pensamentos, buscando enraizar na alma do povo um temor contínuo, uma espécie de assalto ao espírito, roubando-lhe as mais ricas esperanças, consolidadas pela fé. Nem tanto assim, meus amigos. Desde que a Terra existe, desde que o mundo é mundo, sempre essas duas correntes antagônicas se encontraram no seu ambiente.
A sua condição moral tem sido sempre esta, de contraste. De um lado, pensamentos bons, desejos do bem, aspirações caridosas. Do outro lado, pensamentos egoístas, ideias maliciosas, a se entrechocarem, produzindo o deflagrar do ódio e dos sentimentos abjetos. Sempre foi assim. O progresso material da Terra não pode corrigir estas coisas, porque elas pertencem ao ambiente espiritual. Compete ao Espiritismo sanear o ambiente, a fim de que as correntes salvadoras possam sentir-se bem no meio em que viveis. O pessimismo é improfícuo, não dá resultado feliz. Orientai os vossos pensamentos pela esperança, porque, na borrasca mais forte, no turbilhão de ventos mais agitado, sempre surge o dia, a hora, o minuto da bonança. Por que desesperar? Na pior das hipóteses, dizei-me vós, não perdereis um dia esse corpo de carne, em tempos de guerra ou de paz, por acidente ou por moléstia, ou por qualquer outra razão. Por acaso perdurará sempre o invólucro material? Não. O espírito, sim, esse viverá eternamente. Pois é dele que cumpre cuidar, é nele que devereis pensar, no seu bem-estar futuro. Enfim, compreendei as coisas presentes, que entram no capítulo das consequências, das provas, e, ao mesmo tempo, desfraudai o estandarte da fé sobre a incredulidade humana. Pessimistas, vós não tendes razão para pensar assim. Tempos cruéis atravessou o cristianismo, quando a fogueira foi ateada para matar, assassinar é o termo, os seus mártires, quando as feras foram propositadamente soltas para os devorarem. E o crime deles era tão somente serem cristãos. Por isso vos digo, houve sempre maldade, desinteligência, antagonismo de pensamentos, houve sempre duas correntes opostas, houve sempre paz e guerra. Não sejais pessimistas, vós possuís uma religião que vos deve dar a certeza de uma vida melhor, aproximai-vos dela com fé, acima de tudo, para o poder imarcessível do Criador de todos os mundos. Deus o Senhor Onipotente. Paz seja concedida a todos os homens, e boa vontade haja na terra, para a aquisição das bênçãos celestiais. Tiago. Em 21 de janeiro de 1938. Almas aos pés de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua caridade infinita se estenda sobre todos os homens. Graças a Deus, o asilo espírita João Evangelista pode continuar desassombradamente a prática da caridade cristã. A caridade material é feita, nesta casa, em favor das crianças nela abrigadas. Essa caridade depende muito do esforço individual de cada um, para que a coletividade possa ser forte como deve, mantendo-as, instruindo-as, educando-as e fazendo por elas até o sacrifício, se necessidade disso houver. A caridade espiritual, porém, é aquela que afeta aos espíritos desencarnados e aos homens em suas dores da alma. Onde não pode chegar o remédio material, alcança o remédio espiritual. Jesus fornece gratuitamente o bálsamo consolador das almas a todos que sabem crer. Ponha-se o sofredor em condições de o receber, e o sentirá, limpe a sua alma de todo o fel, aprenda a amar ao seu semelhante, compreenda a necessidade das suas provas, entenda a razão do seu sofrimento, peça perdão a Deus dos seus atos indignos, e prepare-se, então, para receber a bálsamo celestial sobre as suas chagas morais. Aconselha-se, pois, a todo homem cristão, a toda mulher espírita cristã, que procure ter a sua alma sempre de joelhos diante de Jesus, limpando-a de todo pensamento do mal, de todo juízo mal formado, para que o olhar do Divino Mestre, do meigo Nazareno, penetrando no seu interior, a possa esclarecer, alumiar e preservar de maiores males. Os antros escuros da alma, que contêm trevas, iniquidades, pensamentos indignos, não têm o direito de querer aliar a fé em Jesus à negrura do seu sentir. A aliança entre a treva e a luz não pode ser feita.
a comunhão entre a virtude e o vício também não pode ser realizada. Assim pois, quem continua a alimentar dentro de si os pensamentos odientos que o Evangelho condena pela palavra do Mestre, não pode querer sentir os arrebóis da fé, os clarões da esperança, a certeza do seu perdão. Viverá sempre em luta consigo próprio, compreendendo seu erro, a sua iniquidade, e, sem força suficiente para rebatê-los. Apeai o vosso eu egoísta do altar que vós mesmos construístes dentro do peito, derribai esse ídolo. Não permitais que ele se assenhoreie do vosso espírito, e colocai em seu lugar a virtude excelsa da caridade, aureolada pelo altruísmo, pela humildade, pelos bons sentimentos. Deus vos abençoe, guie e proteja sempre em todos os dias da vossa vida. Bianca. Em 21 de janeiro de 1938. Retrospecto. Amigos, irmãos amados, sobre vós desça a paz do Senhor. E desprocederão um retrospecto dos fatos decorridos durante o ano que se foi. A vossa atenção é solicitada sobre eles, para uma apreciação justa e uma compreensão exata do movimento social deste asilo. É necessário, portanto, que estejais na posse de vós mesmos, seguros do vosso entendimento, claros na compreensão dos vossos deveres e desejosos de aspirar àquilo que é bom, justo e nobre. Pensai, meditai, enquanto ouvides a leitura do que se passou, e se vos ocorrer algum pensamento digno de nota, guardai-o, para que posteriormente seja registrado e discutido, contanto que do vosso parecer possa nascer alguma luz para o andamento dos trabalhos desta casa. O asilo tem a direção do alto, é certo, mas está também nas vossas mãos. As correntes espirituais, impelidas pelo bem, são incansáveis em vos proteger, guiar e amparar. Que as vossas forças, igualmente postas ao serviço da causa justa, que é o espiritismo cristão, possam compartilhar desse esforço, colaborar com essas energias e resolver alguma coisa de positivo para o adiantamento material da casa de João Evangelista. Deus vos guarde e inspire. Max. Em 25 de janeiro de 1938. Uma palavra aos espíritas. Espíritas, dai louvor e glória a Deus, e a benção do seu amado Filho recairá sobre vós. Devo dizer uma palavra aos componentes do asilo espírita João Evangelista. Não há trabalho sem esforço, não há sacrifício quando existe verdadeira dedicação por uma causa. A causa que defendeis é nobre, elevada, divina, é a causa da caridade, patrocinada por Jesus. O Verbo encarnado do Senhor, que trouxe ao mundo diretamente a palavra do Pai, palavra de amor, palavra de justiça, palavra de verdade, Jesus, deixou estampada nos evangelhos benditos, que conheceis, a vontade excelsa daquele que o enviou, amai-vos uns aos outros. A caridade, meus caríssimos irmãos, repousa sobre esse mandamento. Quem não tem amor ao seu semelhante não pode agasalhar no coração o sentimento verdadeiro da caridade nem descortinar o alcance dessa virtude primordial, a grande virtude por excelência. Assim pois, quando se vos pede esforço, tenacidade no cumprimento do dever, vontade de trabalhar e amor à causa cristã, não se vos exige sacrifício algum, prevendo-se que dentro do vosso espírito, no âmago do vosso ser, exista realmente a crença naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que outros vacilem, que pseudo-cristãos não compreendam o caminho que o Divino Mestre traçou para ser seguido por todos os homens, que outros não percebam os privilégios da sua palavra, tudo isso passa no correr dos tempos. Mas o espírita, o homem que está em contato direto com os seres do outro plano da vida, que deposita inteira confiança na religião que professa, por saber que ela não visa apenas os seus dias terrenos, mas o transporta aos páramos além da morte. Esse homem tem por dever respeitar os preceitos do cristianismo, guardando impoluta a sua fé. Meus amigos, não há crise para os cristãos. Lanço estas palavras sem receio de ser contraditado. Não há crise para os cristãos.
Porque a reserva de amor existente no fundo dos seus corações e os recursos que se contêm nos recessos das suas inteligências, sempre suficientes para as providências do momento, me autorizam a afirmar que um cristão não encontra barreiras diante de si quando se trata de fé. Pede-se incessantemente ao Espírito a demonstração positiva do seu amor à causa cristã. Porque prosperam os negócios dos homens, porque progridem em todos os ramos da sua atividade, porque desenvolvem eles tanto esforço, tanta inteligência, no desempenho das suas obrigações, como cidadãos sociais, em defesa das leis, na compostura, na dignidade das suas personalidades másculas, porque tão bem se saem em todos os trabalhos, e apenas na causa espírita o tempo falta, e apenas para a causa espírita há necessidade de desculpas. Porque o amor pela causa espírita não está entranhado em seus corações, porque o amor pela caridade cristã não é verdadeiro nos seus espíritos. Restrinjo minhas palavras unicamente àqueles a que me devo dirigir. Almas verdadeiramente cristãs, piedosas, cuja vida material nada tem para oferecer, cujos corpos enfraquecidos pendem para a sepultura, cujo trabalho manual é um verdadeiro esforço. A essas naturalmente, não posso estender minhas palavras. Mas peço a todos os outros que têm esperança na vida além da morte a compreendem como deve ser, que se esforcem, que amem esta instituição, que lhe consagrem verdadeira dedicação, que meçam os seus atos pela norma do preceito espírita e se ocupem menos com as responsabilidades alheias para cuidarem das suas pessoalmente. Meus amigos, não vos faço censuras, apenas apelo para vós, como cristãos, para que não desfaleçais, porque muitos têm lançado mão do trabalho espírita com fervor, com amor, para depois enfraquecerem, e esses são como os tais a quem Jesus disse, cegos que não querem ver, surdos que não querem ouvir. E, para aviso, para alerta das consciências, lembro, derradeiros a que serão os primeiros, e primeiros que serão os derradeiros. Porque tudo isso? Porque a negligência, a displicência, a falta de coragem e a incompreensão fazem o homem relaxar e esquecer os seus deveres, contemporizando com eles. Meus amigos, que não seja assim. Que tenhais a coragem de seguir para frente, e que esta casa possa prosperar, crescer material e espiritualmente, confiada no seu diretor espiritual e impulsionada pela vossa força, pela vossa coragem de homens de bem, pela vossa vontade de espíritas, pelo vosso amor de cristãos. Deus vos guarde, ampare e proteja sempre em todos os atos da vossa vida. Tiago. Em 25 de janeiro de 1938. Uma opinião franca. Amigos, irmãos, tenho o desejo de falar-vos, tenho o desejo ardente de poder trocar ideias convosco sobre pontos que vos interessam. As minhas observações poderão talvez parecer injustas, mas não são, elas têm um fundo de verdade e de boa vontade que não vos será difícil descobrir. Habituei-me a estar convosco nesta casa, aqui abri os olhos à luz da verdade, aqui compreendi os dizeres do Evangelho em sua interpretação, aqui comecei a aprender o ABC do infinito, aqui o meu eu indomável começou a dobrar-se, porque as luzes lhe foram oferecidas do além. Não sou, no entanto, competente para vos instruir, admoestar e ensinar, mas, como disse no começo, a minha intenção é boa e não posso fazer calar as minhas observações. Acho que para ser sincero, deve-se ser franco. A franqueza às vezes é rude, mas tem o seu quê de proveitoso. A verdade que se encobre não é uma inteira verdade, porque esta tem que andar patente à luz do sol. A minha opinião não é valiosa, vós o sabeis, nem eu contesto, no entanto é sincera e verdadeira. Meus irmãos, sabendo que as minhas palavras serão tomadas e guardadas, beneficiando, talvez, os que não me ouvem no instante, venho dizer o seguinte: o tema primordial nas sessões desta casa tem sido sempre caridade. Caridade espiritual, caridade material, caridade para com os espíritos sofredores, para com os homens necessitados,
para com a infância desvalida, enfim, caridade para consigo próprio. Ainda uma vez aqui foi dito que o homem que é tão caridoso para com os outros, esquece-se de si, faltando a caridade ao seu próprio espírito. Venho repisar esta nota exatamente, porque reparo que há criaturas cujo fundo não é mau, têm pensamentos bons que realizam, logo depois prejudicando-os com outros, e essa barafunda produz um mal terrível. Eu venho fazer uma comparação que me parece adequada no momento. Vós sabeis que, nos lugares onde há seca, costumam os homens fazer o que se chama açude. Esses açudes têm a vantagem de apanhar as águas pluviais para fornecer aos homens e aos animais o líquido que os dessedentará. Assim, por vezes, o sol é canicular, a temperatura é exaustiva, o animal vem beber, o sol vai secando pouco a pouco aquela água que é o líquido precioso para todos, o animal percebe que poucos litros da água tem para saciar a sua sede terrível. Que faz ele? Chupa, põe a sua boca sedenta na terra, mansamente vai sugando, sugando o líquido que lhe vai matar a sede. Quando a água escasseia, ele vai penetrando nela vagarosamente para beber, às vezes distante, o líquido precioso de que necessita. Se ele entrasse chafurdando a água, cavando com os seus pés buracos profundos, a água a secaria. O homem não é tão prudente. Ele quer beber da água da vida e vai violentamente servir-se, como se ela não fosse uma esmola. Utiliza-se da caridade para fazer o bem, porém as suas maneiras grosseiras são impetuosas, de forma que estraga o líquido precioso que iria sustentar o seu espírito nessa atmosfera terrível que hoje infecciona a terra. Usar da caridade para fazer o mal a si próprio, como é possível? Sim, é possível, porque todo aquele que é caridoso não estraga a ação caridosa arrependendo-se do bem que fez. Que os homens se arrependam de fazer o mal, é justo, mas arrepender-se dos seus atos nobres, preferindo não os ter praticado, dá a impressão de uma obsessão. Mas não é obsessão. É a falta do princípio de caridade para com o seu próprio espírito. O homem serve-se dela chafurdando o líquido que deveria ser o banho astral para o seu espírito. São essas considerações que observo, nesta minha linguagem pesada. Mas é o meu feitio. Não me posso fazer de outro jeito, sou assim. Penso que no fundo isto não é mal. Vós o julgareis. Abdul-Hamid Azar. Em 28 de janeiro de 1938. Sobre o suicídio. Meus amigos, meus irmãos, o estudo da doutrina espírita cada vez mais se torna necessário para salvaguardar os homens de umas tantas resoluções que os prejudicam. Decidir quanto às coisas terrenas, qualquer homem de critério pode fazer. Porém resolver sobre coisas eternas, sobre a vida infinita, sobre interesses de ordem morredoura, é tarefa demasiado pesada para homens que não têm conhecimento de espiritismo. Difundir, pois, meus amigos, a doutrina espírita, fazia ser estudada e meditada por todos aqueles que ainda não a conhecem a fundo, fazia as criaturas humanas compreenderem que todos os seus atos concernentes à vida material têm repercussão no infinito. Um passo errado, dado nesta vida temporária, traz consequências futuras, inevitáveis. Quanto mais grave for o passo dado na Terra, tanto maior repercussão terá sobre o espírito em encarnação vindoura. O suicídio, por exemplo. Nada mais grave na vida do homem, é o passo mais errado que uma criatura pode dar. Não há situação na vida que o justifique, a não ser os casos de obsessões, julgados naturalmente por aquele que tudo pode julgar com acerto. O suicida terá fatalmente que suportar séculos de dores, por essa resolução tomada arbitrariamente, porque é feita contra a vontade do próprio Deus. Deus tem concedido ao espírito vida imortal, infinita e eterna, as suas estações temporárias na Terra servem para seu progresso, para sua evolução, para seu adiantamento. Não se pode sair dessa escola sem que seja tempo de o fazer.
E o suicida precipita os acontecimentos, é um insubmisso, um revoltado, uma criatura que não se submete às dores por que tem de passar. Assim, pois, convém que seja pregada em todos os centros espíritas esta doutrina, esta teoria. A vida do espírito pertence a Deus. Ninguém tem o direito de separar o corpo do espírito, senão o próprio Deus, porque o faz na ocasião acertada. O suicídio, meus irmãos, é um crime. Deus vos preserve de semelhante tentação. Deus vos guarde e permita que, estudando profundamente a doutrina que professais, compreendais que acabo de dizer uma verdade, verdade indiscutível, verdade confirmada por todos os luminares do espaço. O suicida é um criminoso. Deus vos guarde. Neri. Em 27 de janeiro de 1938. Elemento primordial. Meus amigos, prezados irmãos, seja-vos concedida a benção do Senhor. O crente espírita muito deseja aumentar dia a dia a sua fé. Ele sabe que a fé é a lâmpada que lhe ilumina os caminhos nesta trajetória da terra para o além. Sem fé, a esperança é morta. Sem fé, a alma não tem o alento necessário para suportar as agruras da vida, esperando melhores dias no além. Ter fé raciocinada, livre, independente, consciência, iluminada, é coisa acertada e boa. Confundir, porém, a fé com a presunção é coisa bem diversa. À primeira vista, parece que não é possível esta confusão. No entanto, há, na Terra, exemplos palpitantes de criaturas cheias de presunção, confiantes em si mesmas, que aparentam fé, quando, na realidade, não é esse o seu sentimento. A certeza que o indivíduo tem de si mesmo, confiando em seus próprios méritos, no seu próprio esforço, é uma vaidade inglória, que, cedo ou tarde, receberá a recompensa. Ter confiança, fé em Deus é saber que nada lhe é impossível, que Deus é o Senhor, Criador soberano de todas as coisas, para quem nada é difícil, para quem tudo é certo, para quem tudo é realizável, para quem se pode apelar com inteira confiança. Mas ter fé em criaturas humanas, em proteções terrenas, não é a mesma coisa, é insensatez. Meus amigos, os homens são meros instrumentos. É certo que, mais de uma vez, contando com a boa vontade de alguns, muito se tem realizado. Mas é preciso saber que, acima da vontade humana, há um poder diretor, para o qual se deve apelar em qualquer situação da vida. É para esse poder soberano que se devem voltar os olhos dos que têm fé. Apresentam-se nuvens negras no horizonte da vida, apresentam-se dificuldades aparentemente intransponíveis, e as almas se sobressaltam, e os corações se sentem pesados, e o critério vacila. Apelar para homens, apelar para criaturas falíveis. Não. Apelar diretamente a Deus, rogando-lhe humildemente o jeito para a situação, a solução, quando não satisfatória para o próprio indivíduo, ao menos uma solução que se coadune para os princípios da justiça e da verdade, permitindo que o indivíduo se submeta à vontade suprema sem vacilar. Em regra, quando o homem pede a proteção de outro homem, é para que seja satisfeito o desejo que tem naquele instante, é para que a sua pretensão tenha bom resultado. Assim recorre a outro, esperando que esse outro o ampare, satisfazendo o que ele quer. Mas, quando o homem apela para Deus, não deve ser assim. Deve pedir que se faça conforme o critério divino na situação em que ele se encontra, tendo a certeza de que este será o melhor resultado. Pedir-lhe o amparo, a proteção, a confiança e a solução nas dificuldades sérias da vida. Esta sim, é a fé que não encontra obstáculos, é a fé raciocinada, confiante e decidida, em ponto seguro, que não pode falhar. A presunção que o homem tem muitas vezes de que há de conseguir isto ou aquilo pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, essa fé vacilante, deixa de ser digna para ser presunçosa. Isto não nulifica de forma alguma o esforço individual, pelo contrário, dá-lhe incremento, energia.
porque o indivíduo que trabalha com seu próprio esforço, confiante naquele que tudo pode, buscando satisfazer os preceitos que a fé lhe traça, esse indivíduo está seguro e diz: estou agindo dentro da minha obrigação. Cumpro o meu dever, procedendo de acordo com o meu critério, coloco tudo nas mãos de Deus. Faço a minha parte, mas a confiança não está em mim, está nele, que há de dar a solução final. Esta é a fé racional, pura, confiante. Os homens dizem muitas vezes: tenho certeza absoluta de que os meus planos não podem ser frustrados, hei de vencer. Não é tanto assim. O teu orgulho, a tua presunção é que te arrasta para esse caminho. Deves dizer: farei o esforço necessário para vencer. Lançarei mão de recursos que a minha inteligência, o meu critério e a minha boa vontade me oferecem. Mas estes são apenas fatores do meu sucesso. O elemento primordial é a vontade divina. Que ela seja feita na minha vida absolutamente, sem a menor restrição. Em toda parte, em todo o tempo, seja feita a vontade de Deus. Que assim seja. Viana de Carvalho. Em 1/1938. Peçamos com fé. Deus seja louvado nesta casa. Meus amigos, meus irmãos, permita a Deus, em sua caridade infinita e em seu grande amor por todos vós, que, em todos os momentos difíceis da vida, vos lembreis sempre de concentrar, por minutos, por segundos até, o pensamento, elevando-o à altura do infinito, rogando de lá a intuição para a solução do que vos preocupa. Quem agir assim sempre procederá bem. Às vezes, as situações da vida são tão embaraçosas, tão difíceis, colocam um homem, espírito fraco, preso à matéria, em tais contingências, que as dificuldades o apavoram. No entanto, jamais o crente espírita buscou no além a proteção dos seus amados guias que não a tivesse imediatamente. É pedir com fé, bater com esperança, e esperar pacientemente. O próprio Mestre, Jesus, deu o exemplo da mais acrisolada fé, quando, sabendo que os momentos estavam contados para que fosse entregue nas mãos dos homens, afastou-se um pouco dos discípulos e foi orar ao seu Pai, Deus, pedindo-lhe a força necessária para o sacrifício. Era o cumprimento do dever previamente aceito. E Jesus orou, e orou com tal fervor, com tal angústia, que o suor, borbulhando em sua fronte augusta, correu como filetes de sangue sobre a sua face serena, e ele padeceu, naquele instante, toda a agonia que lhe ofereceu o orto. Mas o dever se cumpriu, e Jesus foi até o fim. Meus amigos, sede também assim, perseverantes em todos os momentos de agonia, orando sempre a Deus e pedindo-lhe, com fé, que vos aponte, pela intuição pela palavra dos guias, em que ponto se encontra o vosso dever, e, uma vez descoberto, é segui-lo desassombradamente. Deus vos ampare, guie e proteja sempre. João de Freitas. Em 1/1938. O sofrimento, seu valor. A paz do Senhor repouse sobre todos vós, meus amados irmãos. As vossas preces sinceras sobem fervorosamente a Jesus e vos trazem respostas consoladoras. Podeis ficar tranquilos relativamente à sorte dos vossos queridos que ultimamente deixaram a terra, partindo para o além. Aqueles que mais padeceram em seus corpos físicos, pelas provas, dores que voluntariamente aceitaram, são, sem dúvida alguma, espíritos redimidos, que, abrindo os olhos à luz da verdade, compreenderam a certeza da vida além campa, encontrando, na sua passagem para o além, alegria da certeza do dever cumprido. Quem sofre resignado pedindo o amparo do alto, suportando as dores que a prova lhe traz, pode ter a certeza de que não é vão o seu sofrimento. Quem sofre maldizendo o sofrimento, acreditando que Deus é injusto porque permite tais dores, está longe da compreensão da verdade. O seu sofrimento, se bem que não seja inútil, porque a dor retempera, não reabilita o seu eu, pois,
Não obstante esse sofrimento chamá-lo a realidade da prova, seu espírito rebelde, incrédulo na justiça divina, não acredita no seu próprio pecado. Aconselho, pois, meus amigos, a vós, que habitualmente estáis ao pé dos grandes sofredores, a vós, que pareceis realmente preparados para ouvir gemidos desde o berço ao túmulo, a vós, que tendes tantas vezes fechado os olhos daqueles que passaram para o além, a vós, que tendes sido testemunhas do desencarne de tantas pessoas amigas, não permitirdes que o vosso ânimo se abata. Bem disse o Divino Mestre, o físico nem sempre resiste, porque a carne é fraca. Mas o espírito pode ter essa força, esse poder de resistência pela fé em Jesus. Quantos estão neste momento, neste próprio dia, padecendo a continuação das suas provas, das dores atrozes, que os martirizam, preparando-se para o grande dia, a entrada no além. Deus seja com eles nos seus sofrimentos, nas suas provações, e conforte também todos aqueles que são testemunhas oculares desses padecimentos, o que para eles realmente constitui prova. Coragem, meus amigos. Após o dia último de vida na terra, surge o dia eterno, surge a claridade. E felizes aqueles que se preparam para a grande luz. Deus vos ampare, abençoe e proteja sempre. Célia. Em 4 de fevereiro de 1938. Ideal eterno. Deus guia os amigos do Asilo Espírita João Evangelista. Mais uma vez a minha concedida a graça de poder visitar-vos, transmitindo pela palavra alguma intenção que tenha vosso respeito e que desejo, se vós permitirdes, revelar. Meu ideal entre vós, meus amigos, é um ideal cristão, que alimenta toda a minha esperança, que enche de gozo todo o meu espírito. Eu desejo realizar em vós a verdade eterna, que consiste em compreenderdes que nenhum fio dos vossos cabelos cairá, sem o consentimento daquele que tudo pode. Não vos deveis afligir em excesso com as desventuras e tristezas da terra. Chegar à condição do desespero homem algum deve chegar, porque, por mais escuro que seja o ambiente que vos cerca, nele é sempre possível penetrar um raio de luz. Vós, que tendes fé, que sois cristãos, que compreendeis a grandeza do infinito, e sabeis que todo esse mundo eterno foi criado para a felicidade e o amor, porque haveis de restringir as vossas aspirações ao amor que a terra vos pode conceder. Todo homem, toda mulher, realiza um lar na sua imaginação. Um lar onde não penetre o pecado, onde a desdita não tenha parada, onde a felicidade seja intermina, onde as dores fiquem lá fora, onde os desgostos não penetrem. Onde a felicidade se instalou e permaneceu durante uma existência inteira. Em parte alguma. Meus amigos, idealizai o vosso lar eterno, que pode ser constituído de uma felicidade inacabável, uma felicidade que não se extinga. Mas sois vós os fatores principais dessa felicidade, os vossos espíritos, limpos de culpa, sem pecado, reabilitados pela prova, farão jus a essa felicidade sem trégua. Felicidade, na terra, onde iria realizar. Se quisesse falar sobre ela, como poderia dar um testemunho pessoal dessa miragem enganadora, que empolga as criaturas humanas nos primeiros anos da vida? Meus amigos, não sejais desiludidos. Não peçais a terra mais do que ela vos pode dar, tende um lar bem constituído e sede amantes uns dos outros. Não peçais impossíveis. Há de haver sempre uma nota desagradável, um pontinho negro a perturbar a brancura do lar. Quando padecemos na alma e no corpo, e jogamos esse fardo de carne para alçarmos-nos ao mundo dos justos, então, sim, o nosso espírito interessa-se pelo seu próprio progresso, para ser puro, para ser feliz. Se eu pudesse, quando estive na terra, escalpelar com o meu bisturi toda a podridão da carne, os caracteres morais daqueles que pareciam ser bons, quantos abscessos dilataria. Mas não era esse o meu papel. A cirurgia ensina somente a escalpelar as misérias físicas. As morais não devem vir a lume,
O homem de senso, de critério, as encobre, não as traz para a praça pública. Vi que não devia inquietar-me com elas. Mas, o meu espírito, liberto, analisando de cima tudo quanto vê, compreende que a miséria moral só tem um remédio, a chaga pútrida do pecado só tem um cautério, esse vem a ser, a dor. Caracteres os mais indomáveis, os mais terríveis na teimosia do mal, tem que se dobrar, tem que vergar ao peso da dor. Ela não é má, é salvadora. Ela vem ao seu tempo, para dominar os orgulhosos, para os fazer ver que nada são, que a sua miséria é tamanha que os faz pensar que são grandes. Pigmeus da alma aí, muitas vezes, gigantes de corpo. Meus amigos, eu venho para vos dizer, quero fazer um trato convosco, é o de auxiliar-vos a realizar dentro de vós mesmos esta verdade, que a vida na terra não pode ser feliz como vós esperais que o seja. Ela há de ser sempre mesclada de tristezas e aborrecimentos. A vida que podeis esperar ser perenemente feliz é a vida do além. Deus vos guarde. Samuel. Em 4 de fevereiro de 1938. Condição indispensável. Irmãos amados, meus amigos, desçam sobre vós as inspirações do alto. Sejam os vossos espíritos iluminados pela graça divina, para que possais discernir bem nos estudos que costumais fazer da palavra santa e, igualmente, instruir os outros, pelo exemplo das vossas vidas sem mácula. Meus amigos, a compreensão daquilo que se aprende é indispensável ao estudioso. De nada vale devorar páginas e páginas e páginas de livros instrutivos, se a meditação sobre cada um dos ensinos não se faz. Tanto mais depressa se acaba de ler um livro instrutivo, quão mais rapidamente fogem da imaginação as impressões boas que hajam sido retidas. Para reter o que é bom, para guardar no recesso do entendimento instruções sábias, necessário se faz que o indivíduo compreenda aquilo que aprende. Sem a compreensão, repito, é inútil qualquer ensino. Assim pois, a todos os presentes, sem exceção, dou este conselho, que me parece sádio e proveitoso, sempre que uma situação embaraçosa se apresentar diante de vós, estudai-a, sempre que uma resolução mal pensada vier ao vosso ânimo, meditai sobre ela. Não deis um passo errado, um passo em falso, porque este acarretará meu. Quem não reflete, quem não pensa, quem não medita, não compreende. Supondo um professor que expusesse pontos difíceis de matemática, e, para terminar o programa, os fosse ensinando um após outro, correndo, sem esperar a menor reflexão da parte dos seus alunos, sem lhes perguntar as dúvidas, sem indagar o que compreenderam, tocando para frente, com o único fim de acabar o ensino no tempo marcado. Qual o proveito que daí resultaria? Nenhum. O aluno, é certo, terminaria o programa, mas o que guardaria como ciência? De que se aproveitaria? De nada. É por isso que muitos dizem, estudei isto, aquilo outro, e são incapazes de dar uma opinião acertada sobre qualquer dos pontos referentes a esse estudo. Em matéria de espiritismo moral, é exatamente a mesma coisa. Quando o espiritismo promete, deve-se indagar, por que prometes? Que autoridade tens para prometer? Quando o espiritismo corrige, a mesma pergunta deve ser feita, por que corriges? Quem te deu poder para isso? Em que se fundam os teus raciocínios? Quais as bases das tuas emendas? Sem esse estudo, não se compreenderá o alcance do espiritismo, e o fanatismo entrará portas adentro, invadindo as inteligências e as consciências. Todos vós, que assistis a aulas de espiritismo, que outra coisa não são estes minutos que aqui passais refletindo, meditando, levai para as vossas casas a impressão destes estudos, e perguntai a vós mesmos o porquê, qual a causa, o que visa o espiritismo. Vereis, meus amigos, que, com um pouco de raciocínio, a vossa compreensão se abrirá e vós entendereis coisas que vos parecem misteriosas.
A conduta diária do indivíduo que se diz espírita deve ser pautada pelos ensinos igualmente espíritas. Aprender, reter e não assimilar, não é compreender a doutrina. E a filosofia espírita, em suas regras, nada mais visa do que corrigir os vossos defeitos, preparando-vos para receberdes a verdade, tal qual é, luminosa e pura. Assim pois, meus amigos, o conselho que vos trago nesta ligeira palestra é o seguinte: em qualquer situação em que vos seja imposto este ou aquele ensino, em que vos seja positivada esta ou aquela ordem vinda do alto, procurai compreender o porquê. Deste é o momento em que a vossa compreensão se fizer e acertardes no porquê, facilmente tudo vos será lícito praticar, visto como, então, sabereis escolher. São estes os conselhos ligeiros que nestes poucos minutos vos trouxe. Max. Em 8 de fevereiro de 1938. Primeiras palavras de um amigo. Nosso Deus, nosso Pai, faze descer as tuas bênçãos sobre os teus filhos neste instante, e permite que o estudo deste tema, orgulho e virtude, tenha ficado nos seus espíritos bem esclarecido, para que eles possam fugir, Senhor, da serpente venenosa que prejudica uma existência inteira, quando não é um tempo sufocado ao nascer. Meus irmãos, o orgulho é a causa dos maiores males realizados na Terra. Ele nasce do egoísmo brutal de que a criatura se alimenta. Esse egoísmo arrasta o homem à prática de atos insensatos, tudo satisfazendo o seu amor próprio, esse amor próprio exagerado, exaltado, que outra coisa não é senão o orgulho disfarçado. Fugi dessa víbora, meus amigos, fugi dela. Quando nascemos neste mundo de misérias que não há muito eu deixei, nascemos todos iguais, para cá nada trazemos. Os nossos espíritos, ao nascer, são todos iguais, tomam um corpo infantil, são inocentes, necessitam de todos. Carinho, proteção, amparo. De tudo isso necessita o espírito que penetra num corpo de criança para viver entre os seus. Mais tarde, a glória vã do mundo e suas seduções vão cercando a criatura dessas fumaças que a prejudicam, e ela se supõe maior que todos os outros. Eu não sei render graças ao meu Deus por me ter privado desse sentimento que jamais existiu dentro de mim. Nunca alimentei tal ideia. Sempre me julguei um nada. Esforçava-me por parecer alguém, para me fazer por mim, pelo meu trabalho, pela minha inteligência, mas, efetivamente, nunca tive a ideia de superar qualquer outro. Vontade tinha eu, e desde que desencarnei, de vir falar um pouco convosco, e o faço agora com certa dificuldade, porque, não sendo orador quando aqui estive, podendo apenas dificilmente transmitir as minhas ideias à força de muito trabalho mental, à custa de muito esforço de linguagem, eu sabia que haveria de lutar com esse embaraço da primeira vez que me manifestasse de público. Mas o que me arrastou foi o coração, hoje espírito, que ama esta casa, que acompanhou o seu progresso, que se interessou por ela. Meus amigos, pouco tempo faz, para vós, que eu daqui parti, no entanto, para mim parece muito. Estou afastado de vós precisamente hoje, há 3 anos. 3 anos. Há quem se recorde de mim, há quem se lembre da minha humilde pessoa, e eu quero corresponder a esse sentimento, trazendo o meu abraço cordial, fraterno, não só aos presentes, como também àqueles que são meus amigos, mas não puderam vir, para lhes dizer: esforçai-vos por serdes bons. Nós trazemos para cá, para essa banda onde hoje eu moro, tudo quanto nosso espírito adquiriu. Se, por acaso, o sofrimento, as contingências da vida, os dissabores, nos fazem praticar atos de que venhamos a nos arrepender, meus amigos, como é dolorosa a recordação ao penetrar neste mundo além. Por isso, digo, paciência. Paciência com as cruzes que vos venham parar os ombros, sejam de moléstias, ou de contrariedades, de ingratidões ou de dissabores, de desgostos morais, tudo.
Não abrais a vossa boca para dizer uma injúria, nunca blasfemeis. Guardai, como eu fazia, no íntimo da alma, todo o fel de amargura que vos fizerem beber. Isto me foi de grande proveito. Hoje, estou aqui, e não me arrependo, porque não disse coisa alguma que pudesse macular a pureza das minhas intenções. Fazei o bem, meus amigos, o bem não tem cor, é como o ar, o bem não tem escolha, onde cair, acertará. Semeai a vontade, semeai a mancheias, e matai, pisai, repisai, esmagai o orgulho, porque ele é a causa da vossa desgraça, ele é o causador do vosso sofrimento. Porque até os atos de caridade que muitas vezes praticais são provenientes desse orgulho que mora em vós. Rebatei-o, meus amigos, não deixeis levantar a cabeça, como a serpe venenosa que vos quer ferir o calcanhar. Sede virtuosos, mas virtuosos como aquela comunicação vos ensinou. Perdoai-me, meus amigos. Como vos disse, luto com dificuldade, e não posso exprimir-me como desejaria. É cedo, talvez. Quem sabe, mais adiante, poderei fazer melhor. 3 anos de desencarnado hoje. José Hipólito Pereira. Em 8 de fevereiro de 1938. Essência de vida. Meus amigos, meus irmãos, seja convosco a luz do alto. Que ela esclareça os vossos entendimentos para a compreensão das verdades eternas. Nada mais belo nem mais desejável para a felicidade humana do que a verdade simples, clara, límpida e serena, qual a que se encontra nas páginas dos Evangelhos. Nada mais útil nem mais proveitoso do que essa lâmpada sempre viva, sempre acesa, a iluminar os caminhos dos homens. Todos aqueles que bebem nas páginas dos Evangelhos os ensinamentos para a sua vida diária sentem o gozo, o prazer de compreendê-las dentro da sua alma, e estão preparados para as vicissitudes da terra. Quando, porém, o homem segue a letras sem buscar a inspiração do Espírito que as ditou, nos diversos episódios narrados pode encontrar ensinos, beleza nas frases evangélicas, maravilhas nas parábolas ensinadas pelo Mestre, mas não encontra o fundo, o âmago da doutrina, que serviria de consolação para a sua alma, evolução para o seu espírito. Assimilai o Evangelho. Quem tivesse o fruto maduro na mão e não soubesse aproveitar a sua polpa, usando apenas a casca, não se alimentaria da parte principal desse fruto, o suco alimentício. Assim é o Evangelho. Quando não se estuda as belezas profundas que ele contém, quando não se procura saber o que significam aquelas palavras, proferidas como essência de vida, sua letra é morta, meus amigos, nada vale. Quando estudamos o Evangelho de Jesus, quando compreendemos a grandeza das suas palavras, quando procuramos saber o ensino que elas possuem, devemos tirar para nós todo o conhecimento, de forma a nos garantir com segurança para a labuta diária da vida em que estamos, nós os desencarnados, vós os da terra. Permita o Senhor que as vossas reflexões sejam proveitosas e que, todos vós, nos ensinos profundos do Evangelho, aprendais as lições da verdadeira filosofia espírita, para o progresso dos vossos espíritos necessitados de luz. Paz conceda o Senhor a todos os homens. Que a caridade estenda o seu manto salvador sobre toda a terra em provação. Que assim seja. João de Freitas. Em 11 de fevereiro de 1938. Estudos sobre a paz. Meus amados irmãos, meus amigos, Deus vos conceda a sua santa paz. Que a paz divina penetre nas vossas consciências tornando-as tranquilas, ligando os vossos corações uns aos outros e os fazendo igualmente mansos, e que essa paz alcance os espíritos desencarnados, os ensine a ser pacíficos, leais, fraternos. A dádiva mais preciosa que Deus concedeu ao mundo, e que veio, por assim dizer, encarnada na pessoa amantíssima de Jesus, foi a paz. Os componentes de uma associação espírita devem trabalhar por mantê-la em seu seio. É uma questão de ambiente. O ambiente, meus amigos,
É o aura que nos cerca a todos, sejamos espíritos encarnados, ou sejamos espíritos desencarnados. O ambiente é o ar, se assim me posso exprimir, onde nós estamos vivendo, ar, que o é puro por ser povoado de sentimentos bons, aspirações fraternas, suaves e harmônicas, ou agitado, turbulento, conforme as exalações